Olá, camaradas, tudo bem? Então, estamos aqui para dar continuidade, à nossa playlist, no nosso segundo vídeo. No vídeo passado, a gente discutiu a questão da situação internacional, a conjuntura internacional que envolve as discussões do projeto de resolução do nosso 16º Congresso do Partido Comunista do Brasil. Como já foi dito, e agora a gente diz de novo, é que nós, os comunistas do Brasil, estão nesse congresso debatendo as resoluções que nós tomaremos e que vão nortear o trabalho dos comunistas nos próximos 4 anos, ou seja, até o nosso próximo congresso, 17º. Então, eu estou aqui com uma apresentação, onde a gente, como eu disse, já discutiu a conjuntura internacional, agora a gente vai começar a discutir a conjuntura nacional. E por que a gente faz dessa forma? Porque as coisas se relacionam, O que acontece a nível mundial está relacionado diretamente com o que acontece a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal e no seu local de moradia, estudo, trabalho, com a sua vida, enfim. Por isso que a gente discute essas questões dessa forma. Então, camaradas, vamos já direto aqui para o nosso assunto, que é, na situação nacional, o Brasil diante de 2 grandes objetivos. Quais são esses 2 grandes objetivos que a gente tem para discutir aqui? Eles são 2 grandes desafios, na verdade, que a gente vai estar lutando por uma nova vitória da nação e da classe trabalhadora em 2026. Quando a gente fala em classe trabalhadora, a gente está falando do povo brasileiro, a gente está falando do proletariado, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que só têm a sua força de trabalho, física e intelectual, para vender nesse mercado capitalista, nesse regime capitalista, que se baseia na escravidão assalariada, Afinal de contas, trabalhar 8, 10, ou até mais horas por um salário mínimo de R$ 1.500 e poucos reais é brincadeira, O nome disso, na minha opinião, é escravidão assalariada, Nós não deixamos de ser escravos ainda, apenas mudamos para um outro tipo, de escravidão. Isso daí é a forma com que as classes dominantes atuam, no Brasil nos últimos 500 anos. É explorando, roubando, matando, genocídio, etnocídio, e hoje nós estamos nesse regime que eu considero, é a minha opinião, de escravidão assalariada. E o segundo ponto, o segundo desafio que a gente tem é realizar as mudanças estruturais, impulsionar o desenvolvimento soberano como um caminho brasileiro para a gente constituir uma sociedade mais justa, Uma sociedade em que o povo brasileiro esteja no comando, uma sociedade socialista, Porque hoje o povo brasileiro não está no comando do Brasil. Quem comanda o Brasil são as classes dominantes capitalistas, Aquela rataria que veio nas caravelas, há 525 anos atrás. É esse pessoal aí. Então, tais tarefas possuem desafios e objetivos que se entrelaçam, que se entrecruzam, que se misturam, no curso da luta política, embora tenham natureza e dinâmicas distintas. A primeira é de ordem tática e a segunda é de conteúdo mais estratégico. Então, na situação nacional, o objetivo tático, seria a nossa vitória em 2026, da nação e da classe trabalhadora, do proletariado, do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa, na realidade atual, nós precisamos vencer as eleições presidenciais e parlamentares de 2026 para conseguir fazer com que o Brasil avance mais do que já avançou, Então, o país, novamente, está diante de uma encruzilhada. O povo brasileiro vai ter que decidir essa parada, mas decidir mesmo. O Brasil está diante de 2 caminhos antagônicos. Conclusão da reconstrução nacional e avanço da direção do desenvolvimento soberano, ou o retorno da extrema-direita e da direita fascista, com toda a regressão, autoritarismo e destruição que isso representa. O que foi, o Brasil estava indo bem,
desde o início dos anos 2000, o Brasil já estava avançando, estava caminhando, até que veio o golpe de Estado contra a presidenta Dilma, né, contra o segundo mandato da presidenta Dilma, que tinha sido reeleita, seu mandato tinha sido aprovado pelo povo brasileiro, né, pela segunda vez. E assim, houve o golpe de Estado, né, que trouxe Michel Temer, que trouxe Bolsonaro, que trouxe toda essa loucura que está aí, né, em vigência até os dias de hoje. Né? Então, assim, as eleições de 2026 terão uma dimensão tático-estratégica decisiva para a história do Brasil, né? Para o presente e o futuro imediato do país, com impactos nos rumos da América Latina e nas disputas geopolíticas que estão em andamento no mundo hoje. Tá? Essa disputa acirrada em 2026, né, o objetivo tático, né, como eu já disse, é construir em 2026 um novo triunfo da aliança liderada pelo presidente Lula, com protagonismo da esquerda, impulsionada pela unidade e mobilização do povo. Construir desde já uma ampla aliança política, social, econômica e cultural, né, com uma amplitude, né, de uma frente que dependerá fundamentalmente do grau de êxito do governo Lula atual. Né, e esse êxito está ocorrendo. Né? Ou seja, né, superar, né, a ideia também é a gente superar a dispersão das forças progressistas e democráticas do nosso país. Tá? Chegou a hora em que não dá mais para ficar de mimimi. Né? Se você é contra tudo aquilo que Bolsonaro fez no Brasil, acabou a conversa, cara. A gente tem que se unir, né, e trabalhar para aprofundar a democracia no Brasil. A ideia é essa, tá? Então, a sucessão presidencial, ela se anuncia, né, como uma acirrada, muito acirrada, e tende a se realizar sobre relativo equilíbrio de forças, ou seja, a parada não vai ser fácil, né? Porque apesar da gente ter conseguido retirar, né, esses fascistas, né, do governo federal, né, eles fizeram a maioria dos deputados, né, na Câmara Federal dos Deputados, né, tem um grande número de senadores, né, felizmente não tem a maioria, né, e a gente vai estar disputando com gente que é financiada por potências estrangeiras, é financiado por empresas, né, multinacionais, por grupos financeiros, né, oligarquias financeiras, né, multinacionais, né, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, que vão injetar muito dinheiro nessa gente, muito dinheiro, ou seja, vão comprar muito voto, né, como é tradicional no Brasil. Né? Então, assim, ela, como eu já disse aqui, a sucessão presidencial ela se anuncia como muito acirrada, né? E é por isso que ela tende a se realizar sobre um relativo equilíbrio das forças, né, que estarão em disputa, né? Então, com conquistas e limites, com as conquistas, né, e os limites do governo Lula, né, a disputa presidencial será dura, mas é possível construir, com amplitude e correção dos equívocos cometidos até hoje, né, uma nova vitória do povo brasileiro, né, nessas próximas eleições que virão no ano que vem. Eu estou falando aqui de 2025. Né? Agora, então, assim, nós temos praticamente um ano até essa batalha decisiva para o bem ou para o mal do povo brasileiro. Né? Com Lula é o bem, né? Com o resto é o mal. Então, né, vamos fazer essa dicotomia bem básica aqui, bem, né, para a gente começar a entender intuitivamente, claramente essa questão toda. Né? Não é uma análise perfeita, mas tá bom. Né? Então, assim, a mensagem de esperança, né, e proporcionar conquistas imediatas e concretas para a maioria do povo é o que a gente precisa fazer agora. Né? O presidente Lula tem feito um excelente governo, nós estamos corrigindo toda a tragédia que foi, né, o período, né, Temer e Bolsonaro, mas precisa de mais. Precisa de mais. Né? Entendeu? O povo brasileiro exige mais e merece mais. Né? Então, assim, a extrema-direita aqui, ó, a gente colocou aqui a imagem do Tarcísio usando o bonezinho do Donald Trump. Né? Todo mundo agora acordou para o Donald Trump, né? Já sabem quem é a figura. Né?
o bonezinho do Make America Great Again, né? Ou seja, a América grande de novo. Ou seja, essa gente ligado ao fascismo, Bolsonaro, Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho, não, até o nome do cara é Rato, né? Então, assim, essa gente, né? Eles são serviçais dos Estados Unidos da América e da Europa. Né? A Península Europeia, aquela península que tem ali no oeste da Ásia, sabe? Então, aquela península europeia, né? Eles se acham maiores do que realmente são, do que realmente sempre foram. Né? Essa gente, eles são serviçais desses capitalistas, dessas oligarquias financeiras, né? Desses multibilionários que vivem de roubar a riqueza produzida pelo povo. Então é contra essa gente que a gente vai estar lutando, tá? Que é o que a gente chama de extrema-direita barra direita, né? Que tem o apoio do Trump. Eles vão buscar voltar de qualquer jeito ao governo. Vão voltar, eles querem voltar para a mamata, porque para eles aquilo ali é só isso, é só uma mamata, né? Setores das classes dominantes, com monopólios econômicos e financeiros e a própria mídia, né, capitalista, eles atuam para desgastar o governo Lula e tentar criar condições para a volta da extrema-direita e da direita que se movimenta com várias pré-candidaturas, né? Então, assim, ano que vem a gente vai ver quem vai ser, né? Qual vai ser o Juan Guaidó que eles vão escolher para fazer esse papel sujo aqui contra o povo brasileiro, né? Então, o neofascismo e segmentos a ele associados à frente do governo de 8 estados, eles têm muita força no parlamento e no eleitorado, né? Não se deve subestimá-los, mesmo que eles tenham conseguido essa força comprando voto. Né? Justiça eleitoral, e aí? E o combate à compra de votos, justiça eleitoral? Como é que vai ser feito isso? Né? Porque essa gente aí se elegeu comprando voto, se elegeu com base na fraude, na ilegalidade. E aí? Né? Cadê a justiça eleitoral que fiscaliza, né, esse abuso do poder financeiro? Falando em abuso do poder financeiro, eles estão comprando voto, tá, gente? Essa gente aí não tem discussão com eles, não. Tá? O povo está necessitado, o povo vai lá e faz negócio. Só falta o povo, né, ficar mais esperto. Tá? O dia que chegar um bandidinho fascista desse daí te oferecendo dinheiro para comprar o seu voto, vai uma dica. Vende o voto para ele, chega lá na urna eletrônica, que o voto é secreto, vota em quem você quiser, rapaz. Engana esse vagabundo aí que está chegando para você comprando voto. Entendeu? Essa é a vingança do povo brasileiro. Tá? O problema é que o povo brasileiro é extremamente honesto. Então, quando ele chega a vender, ele vai lá na urna e vota mesmo. Né? Mas está na hora da vingança da classe operária, né? Da vingança do povo. Né? Se chegar querendo comprar seu voto, diz para ele que vende, pega o dinheiro, pega a telha, pega o que for que ele estiver te dando aí, chega na hora da urna e vota no presidente Lula e vota nos candidatos da esquerda, que esses vão melhorar a sua vida durante todo o mandato. Tá? Não vai ser só ali naquela hora ali do benefício imediato. É para a vida toda, né? Para você, seus filhos, seus netos, aquela coisa toda, sua família, né? Então tem que ser esperto, né? Tem que, assim, eles são honestos com a gente, então a gente vai... Eles são desonestos com a gente, então a gente vai devolver na mesma moeda. Essa é a vingança do povo brasileiro, tá? É a luta de classes. Ali, ó, na boca da urna, ali, ó, é ali que você é poderoso, entendeu? Você é poderoso ali, então é ali que você vai dar a sua vingança contra esses bandidos que estão colocando você na miséria. Então, Bolsonaro, né, mesmo estando ele inelegível por 8 anos, né, ele está assim, a caminho da cadeia, né, mantém esse candidato. O maluco diz que é candidato, né, gerando incerteza e potencial divisão dentro do campo político. Né, nesse campo político da direita, né, fato que tensiona e desgasta, né, o neofascismo, né, ou então o fascismo. Isso aí é capitalista fascista, isso aí é gente da pior espécie. Né? Então utiliza-se da pretensa candidatura para manter influência e ser agraciado com o indulto, né? Ou seja, né, ele vai eleger um bandidinho qualquer fascista e o bandidinho vai lá, né, na maracutaia e solta o bandido da cadeia. Olha só que coisa, né? Então, assim, tem que ficar esperto com isso, cara. Não pode votar nesse povo da direita, não, tá?
Falou que é de direita, sai fora porque é do crime organizado. Então, caso a extrema-direita, né, barra direita, vença as eleições, né, no ano que vem, em 2026. Então, esse governo Trump, ele atua em conexão com essa extrema-direita, direita capitalista, fascista, né, para ter o Brasil um governo subserviente. Eles querem manter o país como uma colônia. Tudo de ruim que acontece na sua vida, que aconteceu na sua vida e acontece até os dias de hoje, é porque essa gente aí vende o Brasil para a Europa e para os Estados Unidos. Né? E olha só o que o Trump está fazendo agora. Agora é o quê? Agosto de 2025. Olha a taxação que o Donald Trump fez contra o Brasil. E ainda colocou, ou solta o meu bandidinho ali, né, porque se condenar o meu bandido eu vou taxar mais. Ou seja, mostrando que Bolsonaro, Tarcísio, Zema, essa gente aí é tudo funcionário de potências estrangeiras, batem continência para os Estados Unidos e para a Europa. Né? Esse pessoal não está interessado no Brasil, eles querem, né, roubar o quanto puder, né, explorar o quanto puder o povo brasileiro e depois fugir com uma mala de dólares daqui, entendeu? Então, assim, né, a atitude de Donald Trump de taxar o Brasil vai gerar milhões de desempregados no Brasil, vai aumentar o preço dos alimentos, entendeu? E vai provocar muito descontrole social e econômico no Brasil. Ou seja, a tarifação de Donald Trump ao Brasil, porque o Brasil está ameaçando prender o bandido, né? Jair Messias Bolsonaro, que já tem provas materiais de sobra para o cara passar um tempão na cadeia, isso sem falar dos crimes que ele cometeu durante a pandemia, tá? Então, tem que olhar isso também. Isso aí vai ser outro processo que ele vai sofrer. Né? Não vai ser só esse, não. Então, o Trump está dizendo, se vocês não soltarem o meu bandidinho de estimação, eu vou taxar o Brasil. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E essa turma aí, ó, Tarcísio e Companhia Limitada, Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho, né? O pessoal da rataria, né? O pessoal da rataria que veio nas caravelas, né? Que trabalha para esse povo que veio das caravelas, né? Está junto com o Trump. E olha o que o Trump está fazendo com o Brasil. Esses efeitos do que o Trump está fazendo com o Brasil vão ser sentidos até as eleições do ano que vem. A nossa sorte é ter o presidente Lula ali, que vai fazer de tudo para isso ser só mais uma marolinha que vem atacar o Brasil. Né? Então, avançando aqui na nossa discussão, né, é fundamental que a gente cumpra a lei no Brasil. O cara cometeu o crime de tentar um golpe de Estado, né? Tem provas contra ele? Tem. Tem testemunho? Tem. Então tem que pegar e ir a julgamento, respeitando o direito deles e tudo, mas se a gente tem que dar uma punição exemplar a essa cúpula criminosa do golpe de Estado, né? Que é o pessoal do crime organizado no Brasil. Né? Militar corrupto tem que ir para a cadeia, entendeu? Vamos ficar só com os militares honestos. Os militares que respeitam a Constituição do Brasil, o resto é lixo, entendeu? Então, Bolsonaro, militares de alta patente e civis estão em julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal, logo eu espero que sejam condenados, tá? Por diversos crimes vincados ao golpe de Estado e mesmo a um plano de sequestro e assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do juiz lá do Supremo Tribunal, lá, o Alexandre de Moraes. Olha só, a loucura dessa gente onde eles iam. Então perdi a eleição, vou matar meu oponente? Que negócio é esse? Isso é loucura, assim, isso é coisa de bandidinho da pior espécie. Isso é coisa de miliciano, de gente ligada ao crime organizado, entendeu? Então bateu no peito, falou que é de direita, cuidado, cara, isso aí é ligado ao crime organizado. Sai fora disso aí, entendeu? É crime organizado que atua a serviço das classes dominantes, capitalistas, fascistas, né, que ainda dominam o Brasil. Mas a gente vai mudar isso rapidinho, entendeu? Então, assim, e mesmo que não for rápido, né, vai ser uma luta que vai valer a pena travar, né? Vale a pena morrer por essa luta, entendeu? Então, a robustez das provas que já estão aí, todo mundo está vendo, né, o assessor militar do Bolsonaro lá, o Mauro Cid, entregou do patrão, rapaz. Ele falou, não, ele viu, ele assinou, ele mandou, falava, ele disse que ia matar todo mundo. Então, o cara já está assim, né?
tá com um pezinho na cadeia, né? E ele vai ficar dando uma de vítima, né? O filho dele até já fugiu para Disney, né? Teve um senador aí que fugiu para Disney também, a outra fugiu para Roma, né? Foi tentar se esconder nas barras da saia do Papa lá e já está presa também. Então, assim, o que você está vendo agora é a rataria fugindo. A rataria tá dando linha, tá? Só vão ficar os trouxas, tá? Então, né, a robustez das provas, ela exige uma punição exemplar a Bolsonaro e ao restante dos membros da organização criminosa, fascista, capitalista que ele comanda, né? Que ele comanda não, que ele era o serviçal das classes dominantes ali, fazendo o serviço sujo, né? Então, assim, o julgamento, ele acontece sob forte pressão dessa extrema-direita capitalista, fascista, tá? E mesmo com a intromissão do governo Trump. Né? Eu estou aqui agora exatamente em agosto, no início de agosto, em que o Donald Trump falou: eu vou barbarizar com o Brasil porque vocês estão querendo condenar o meu bandidinho de estimação. Então assim... Então esse Donald Trump também, ele é outro serviçal da burguesia capitalista internacional, entendeu? E ele comanda o bandidinho menor, que é o Bolsonaro aqui, e a sua quadrilhinha, né, a sua rataria local aqui. Então o julgamento ele acontece sob forte pressão, né, tanto da extrema-direita e mesmo com intromissão do governo Trump, né, o governo dos Estados Unidos, aquele que o Bolsonaro batia continência, tá vendo? Você vai votar em gente que trabalha para potências estrangeiras? E a nossa pátria? E a nossa soberania? Né? E a nossa Constituição? E o Brasil do povo brasileiro? O povo brasileiro não bate continência para americano nem para europeu, não, rapaz. O povo brasileiro não bate continência para potência estrangeira. Tá? Quem bate continência para potência estrangeira é bandido que já se vendeu. Tá? Essa gentalhazinha, essa rataria, não vou nem falar gentalha não, essa rataria, né? Rataria que veio dentro das caravelas há 525 anos atrás, né? Então assim, é inaceitável essa intromissão de Trump, tá? E de novo, né? Os milhões de desempregados que podem acontecer a partir de agora, é culpa direta da taxação de Donald Trump. É bom a gente deixar isso muito claro. Não pode haver dúvida quanto a isso. Tá? Então, é indispensável a gente fortalecer um movimento no campo democrático e popular, né, para prosseguir com o respaldo ao Supremo Tribunal Federal, né, o respaldo à Constituição brasileira, à lei brasileira, né, que o povo brasileiro, que é extremamente honesto, né, segue e respeita. Quem não respeita essa rataria aí, né, repelindo as chantagens e sublinhando a legalidade e a necessidade de punição exemplar para essa gente ligada ao crime organizado. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, no balanço, né, do governo Lula, é importante que a gente diga o seguinte: o governo Lula, ele soma importantes vitórias, importantes êxitos, né? Apesar do governo Lula ter encontrado o Brasil em frangalhos, destruídos, né? Pesquisa aí na internet, né? Lembra? Bolsonaro dando 1,250 trilhão de reais para banco. E o povo brasileiro, nada, ele cortando Bolsa Família, cortando Minha Casa Minha Vida, cortando o direito dos estudantes, cortando remédio para a saúde, né? E foi lá e deu 1,250 trilhão de reais para banqueiro. Para banqueiro, entendeu? Apesar do Lula ter encontrado o governo federal em frangalhos, destruído, né, praticamente, o governo Lula, ele soma, nesse período, né, que vem até agora, né, de 2, 3 anos de governo, importantes êxitos, né? A gente está avançando, a gente está reconstruindo o Brasil. Então, a avaliação, ela não pode abstrair pesados condicionantes como uma minoria parlamentar, né? Lá na Câmara dos Deputados, é aquilo que o Lula já falava lá na década de 90, né? São 300 picaretas com anel de doutor, né? É muito mais, né? É muito mais de 300 picaretas com anel de doutor. A realidade que o Lula enfrenta é duríssima, né? É gente ligada ao crime organizado mesmo, que elegeu deputado, vereador,
deputado estadual, governador pelo Brasil inteiro, tá? Então, né, o Congresso Nacional, ele está sob a hegemonia do conservadorismo capitalista fascista, né? Com uma numerosa bancada de extrema-direita, que é forte, né? E ela é forte, é um forte poder da oligarquia financeira, né? Quando a gente fala de oligarquia financeira, né, eu estou falando desse pessoal que ganha dinheiro fazendo aposta em bolsa de valores. Ah, bolsa de valores, o mercado, né? Então, assim, esse pessoal do mercado financeiro que fica ali naquele cassino online, aquilo ali é um cassino online, né? Não é só do Brasil. Aqui no Brasil são os serviçais, são os peixinhos pequenos, né, que trabalham para os grandes, né, a grande oligarquia financeira mundial. Vou dar um exemplo para vocês, deixa eu só mostrar aqui uma imagem para vocês verem como que é o jogo, como que o jogo é pesado, né? Essa aqui, ó, é uma imagem da BlackRock. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a BlackRock, né? Essa BlackRock, ela tem títulos, ações, moedas estrangeiras e fundos, né? Fizeram da BlackRock a primeira empresa do mundo a controlar mais de 11 trilhões de dólares em ativos, equivalentes a quase 6 vezes o PIB do Brasil, né? O PIB do Brasil em 2024, vamos considerar 2024, foi de 2,179 trilhão de dólar. Tá? Então, a compra de participações acionárias relativamente pequenas, mas com direito a voto, e a influência sobre o restante do mercado, dão à gestora o poder de pressionar decisões, né, nas empresas principais do país. Então, é difícil, né? Então, é difícil imaginar uma corporação no mundo que não tenha ao menos uma fatia adquirida pela BlackRock. Olha só, BlackRock, a pedra negra, né? A pedra sombria, né? BlackRock, né? Grava esse nome, né? Essa parcela da oligarquia financeira, né? Que a gente chama aqui de oligarquia financeira, né? É BlackRock, né? BlackRock, o nome dela, o nome da organização capitalista fascista criminosa, tá? Então, assim, segundo a Bloomberg, em 2025, a estratégia de ampliar para 2,9 trilhões no Brasil é a meta da BlackRock. Ela tem 2,179 trilhões. Ela quer ir para 2,9. Ou seja, como dá para ver aqui, essa imagem é muito boa, porque a BlackRock ela é um grupo, né, de investidores financeiros, o pessoal do mercado financeiro internacional, né? Isso aqui, ó, são os capitalistas do mundo inteiro. Olha o que eles estão fazendo aqui no Brasil. Eles compram uma parte das ações da Vale, do Itaú, já compraram, tá? Já são donos dessas ações, né? Compraram da loja americana, lembra das lojas americanas? A BlackRock aqui, ela está lá dentro. E sabe o que as lojas americanas fizeram? Milagrosamente, quando o Bolsonaro privatizou, né, a Eletrobras, né, a empresa que controla a sua energia elétrica que você recebe todo dia, né, essa BlackRock aqui, ó, ela tem participação acionária dentro das lojas americanas. Esse bobear até controla aquilo lá, porque os caras estavam meio que falindo, meio mal das pernas. E olha quem controla a loja americana, por tabela, quem controla a Eletrobras, a responsável pela sua conta de energia elétrica. Sua conta de energia elétrica está subindo, não está? Então, aqui, ó, esse pessoal aqui, ó, a rocha negra, né, a rocha sombria que controla, tá bom? Tá? Não tem nenhuma conotação racista nisso aqui que eu estou falando, é só o nome dos caras, entendeu? É o nome dos caras. Então, para você ver, eles são racistas, tá? Ó, eles controlam Itaú, ó, o Bradesco, a Ambev aqui, ó, a cervejinha do fim de semana, ó, quem controla o preço da cerveja são eles. Têm ações até mesmo do Banco do Brasil, né? Porque o Banco do Brasil tem ações, né? E várias outras empresas. Ó, essa VEG aqui, ó, é uma das maiores produtoras de motores elétricos do mundo e ela é brasileira. Os caras controlam também e várias outras. Então, dessa forma aqui, ó, esse tipo de organização financeira do mercado, né, quando alguém fala do mercado, ele está falando dessa galera aqui. Ó. O mercado está insatisfeito. É esse pessoal aqui da oligarquia financeira, que a gente tem que dar um nome.
né? São as organizações do mercado financeiro da burguesia capitalista internacional. Isso aqui são os grandes capitalistas do mundo, tá? Aqui na BlackRock você ainda consegue ver quem está aqui. Agora, dentro da BlackRock tem uma outra organização criminosa chamada de Vanguard. Essa Vanguard, ninguém sabe quem é. É o grupo financeiro dentro do grupo financeiro, entendeu? Só que lá o nome, né, dos marginais da burguesia capitalista não aparece, tá? É um grupo oculto, né? Porque a gente sabe que capitalista não gosta de aparecer, né? Não tem nenhum capitalista que mora aí perto de você, não tem nenhum ricaço que mora aí perto de você. Essa gente, né, eles preferem que o povo ache que eles não existam, né? Mas essa BlackRock aqui, ó, vou só dar mais um exemplo para vocês, ainda falando do tema internacional. Essa BlackRock fez a mesma coisa lá na Europa. Aí ninguém sabe por que a Europa está com um posicionamento tão enlouquecido. Foi arranjar guerra na Ucrânia, foi dar arma para maluco lá, né? Dar golpe lá na Síria, o diabo 4. Mas por que a Europa mudou com esse comportamento? É porque essa BlackRock, a Vanguard e outras organizações criminosas, né, das classes dominantes, né, que compõem essa organização, dessa oligarquia financeira, que compõe o mercado, né, controlam os parlamentares da Europa, controlam os governantes da Europa, e ao ponto de fazer com que eles fossem querer arranjar confusão com a Rússia. Ou seja, suicídio. Suicídio. O que a Rússia pode fazer? Ela tem que se defender dessa organização criminosa, dessa e outras organizações criminosas, tá? Olha o que eles fizeram na Europa. Olha a guerra da Ucrânia, que eles provocaram. Tá? E agora já estão até querendo tomar posse de alguns territórios. Agora o negócio aqui são as terras raras, né? Descobriram as terras raras. Passaram pelo ensino médio e não olharam a tabela periódica escrito lá, terras raras. Então, agora descobriram as terras raras, que elas são úteis para um monte de coisa, né? Para fazer esses equipamentos de alta tecnologia, agora eles querem as terras raras da Ucrânia, né? Só que a segunda maior reserva de terras raras do mundo está aqui no Brasil. Olha aqui, ó, eles comprando tudo aqui no Brasil para depois tomar conta. Olha quem financia, né, esses doidos varridos, essa rataria ligada a Bolsonaro e aos fascistas do Brasil, né, Bolsonaro, Tarcísio, Zema, esse lixo todo que está aí, fascista. Quem financia esses caras é essa turma aqui, ó. Eles são todos serviçais do capital financeiro, das oligarquias financeiras mundiais, tá? E você quer ver como que o seu dinheiro vai embora? Ó, o seu dinheiro vai embora aqui, ó. Deixa eu trocar aqui a imagem. Cadê a imagem aqui? Aqui, deixa eu trocar a imagem aqui, ó. Aproveita aí, curte, compartilha, tá? Apareceu aqui a nossa mensagem aqui, ó. Curte, compartilha, inscreva-se no canal, comente, né? Coloque as suas perguntas, as suas questões, as suas discordâncias lá no chat, né, desse vídeo, né, para a gente poder avançar. Agora, olha só essa imagem aqui que representa o orçamento brasileiro. Isso aqui, ó, é todo o orçamento brasileiro, entendeu? É todo o orçamento brasileiro, né, na época do Bolsonaro, né, o orçamento federal que foi executado, né, 50,78%, ou seja, 1 trilhão e 96 bilhões foram para o mercado financeiro. Essa parte amarelinha que está aqui, ó, do nosso gráfico de pizza, né? Essa parte amarela aqui, ó, é a parte que acaba indo para a mão dessas oligarquias financeiras, que acaba indo para o mercado, né? Aumentou a taxa de juros Selic, aumenta essa parte amarela que está aqui, ó. Olha na época do Bolsonaro, ó, quanto que era? Era mais de 50% do orçamento federal. Todo o resto, e que vai para aposentadoria, para saúde, para educação, para ciência, para tecnologia, para indústria, né? Todo o resto tinha que ficar dividido ali. É por isso que falta dinheiro. É por isso que os hospitais não estão daquele jeito perfeito que a gente quer. É por isso que a escola do seu filho, da sua filha, está do jeito que está. É por isso que as ruas estão do jeito que estão, a estrutura está do jeito que está. É por isso que tem gente morando na favela. Entendeu? Por isso que tem gente morando nos bairros periféricos que não tem assistência nenhuma do governo. É porque mais da metade do dinheiro vai para a mão da burguesia. Essa parte amarela aqui é o que vai para a mão, é o que as leis, né, as leis da burguesia capitalista, né, fazem com que vá direto para a conta do mercado, das oligarquias financeiras, desse cassino, né, que é
as bolsas de valores no Brasil e no mundo. Agora, olha só, repara ali ó, que o mesmo gráfico, né, o mesmo orçamento no governo Lula, olha lá, em 2024, isso aqui são dados de 2024, tá? A parte amarelinha, ó, repara ali como que a parte amarelinha já diminuiu no governo Lula, né? De 50,78 do governo Bolsonaro, o presidente Lula já deu uma diminuída nessa história aí, né? Já passou para 42,96%. Baixou pouco, mas está baixando, né? Essa é a diferença do governo comprometido com o povo e com a pátria para um governo entreguista, né? Então, o governo Lula já indica, né, os números já indicam que já está melhorando, né? Tem mais dinheiro para ciência, para tecnologia, para educação, para saúde, né? Para regular os estoques, os estoques reguladores de comida, para controlar o preço do supermercado. Aquela descontrolada que teve no preço dos supermercados, né, com o café ficando caríssimo, é culpa do Bolsonaro. Ainda é resquício do governo Bolsonaro, entendeu? Que desequilibrou o mercado e chega nesse ponto aqui, ó. Bom, então vamos avançar. Deixa eu tirar a imagem aqui do orçamento e vamos continuar então aqui com a nossa discussão, tá? Então, a oposição e setores da mídia, né, o partido da imprensa golpista, né, a gente pode até colocar agora o PIG, né, o PIG ao quadrado, que é o partido da imprensa golpista e partido da internet golpista também, né? Você tem essas redes sociais aí que você botou um dinheirinho lá na sua postagem e você consegue aquele monte de visualizações, né? Aquele monte, entre aspas, né, de visualizações, né? Porque a maioria ali é bot, né? Então, assim, você nem sabe direito se te visualizaram mesmo ou não. Então, assim, a questão toda é essa daí, ó, a questão da mídia aqui, ó, a gente tem que pegar aqui, ó, a mídia, né, oposição e setores da mídia, entenda-se, o partido da imprensa golpista, né, eles tentam apagar essa onerosa herança dos governos Temer e Bolsonaro, né, com o seu fracassado receituário neoliberal e de subserviência neocolonial. Né? Olha aí de novo, o Trump, né, querendo taxar a colônia. Ele acha que o Brasil é colônia dos Estados Unidos, cara. Ele acha que a Europa acha que o Brasil é colônia da Europa, entendeu? Essa gente aí trata os brasileiros, o povo brasileiro, como se fossem serviçais deles. E a gente, na próxima eleição do ano que vem, nós temos que dar a resposta. Na hora que chegar um político corrupto aí tentar comprar seu voto, dá a resposta, né? Se você engana um corrupto, você está fazendo um bem para a nação. Então, se ele quer comprar o seu voto, aceita o que ele está querendo te pagar aí pelo seu voto e vai lá na urna e vota em outro. Vota num deputado federal da esquerda, vota num deputado federal que apoia o presidente Lula. Mas apoia mesmo, tá? Porque na reta final ali, todo mundo vai dizer que é Lula, tá? Mas falou que é de direita, falou que é bolsonarista, sai fora, tá? Sai fora, porque não vai dar. É tudo neoliberal, fascista, né? Serviçal de potência estrangeira, tá bom? Mais uma água aqui. Então, o governo Lula, ele empreende uma transição regida pela missão de reconstruir o país, com defesa da democracia, cujo marco é o 8 de janeiro, né? A tentativa de golpe de Estado que os fascistas capitalistas tentaram dar, serviçais de potências estrangeiras, né, bolsonaristas tentaram dar no Brasil. Então, né, com o papel de impulsionar, né, de impulsionador do Estado, né, o PIB já começou a se elevar. Em 2023 ele foi de 3,2%. Em 2024 ele já foi de 3,4%. Né? O PAC, né, o Programa de Crescimento, né, executou 711 bilhões, né, em investimentos. Mais da metade, 53,7% do total de 1,3 trilhão previsto até o final de 2026. Tudo isso está sendo investido. Agora é dinheiro que o presidente Lula está pegando e está botando para gerar emprego para o povo brasileiro. Gerar emprego para o proletariado brasileiro, né? Então, assim, tudo isso aí que está gerando essa pequena melhoria que você já está sentindo, entendeu? Só que a gente tem que acelerar isso e tem que melhorar mais,
Tá? O povo tem razão, está pouco ainda, tem que melhorar mais. Tá? A gente quer ficar igual o trabalhador da China está hoje. Né? Lá sim, né? A classe operária comanda o país, lá sim o povo comanda o país. Né? Então, voltando para cá, ó, a Petrobras, só a Petrobras investiu 91 bilhões, né? Maior valor desde 2015. Eu estava falando da China. Lá na China você tem mais de 100 empresas maiores do que a Petrobras investindo o tempo todo. É por isso que a China está se desenvolvendo, está evoluindo, tá bom? Então, continuando aqui, né? Vamos lá. Então, assim, destaca-se, né, nesse balanço que a gente está fazendo do governo Lula, destaca-se o programa Nova Indústria Brasil. A gente precisa reindustrializar o Brasil. Tá? E esse programa, o NIB, ele tenta desenvolver a indústria inovadora, né, fazer a reindustrialização do país em novas bases tecnológicas. O saldo da balança comercial, ele alcançou resultados expressivos com exportações em níveis inéditos e superávites históricos, né, no governo Lula atual. Ou seja, estamos avançando, tá? A retomada dos investimentos em infraestrutura, expansão do mercado de trabalho, fortalecimento das políticas de inclusão social e o aumento do consumo das famílias já é real, tá? A lei do salário igual entre homens e mulheres, outra conquista do atual governo Lula. Tá? A Política Nacional de Cuidados, a Lei Aldir Blanc, a retomada do fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, né, e de instituições como o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e da Funarte, tudo isso são avanços que estão acontecendo por causa do atual governo Lula, né, o terceiro governo Lula, tá? Que foi, no caso, um processo que foi interrompido pelo golpe de Estado que botou Temer e Bolsonaro lá. Mas a reconstrução do Brasil continua, tá? Por exemplo, a política externa do Brasil proativa de defesa dos interesses nacionais, aumento da sinergia entre Brasil e China, né? Porque hoje a China é a maior economia do mundo, né? Ela já é a maior economia do mundo. Tá? Os Estados Unidos já caiu para segundo lugar há muito tempo. Né? Elevou, né, esse comércio, essa sinergia entre o Brasil e a maior economia do mundo, né, ela se elevou em 2024. A parceria estratégica global estabelecida lá em 2012, no governo da Dilma, né, para, né, o status de futuro compartilhado, está avançando. Né? 37 acordos de cooperação já foram feitos agora. Né? Porque a relação comercial que existia com os Estados Unidos era da seguinte maneira, né? Os capitalistas dos Estados Unidos e da Europa ganhavam e nós perdíamos, e tínhamos que entrar com trabalho. Agora, na relação comercial com a China socialista, é diferente. Né? Eu vou fazer um acordo comercial, industrial, né, ali com a China, ali, é ganha-ganha. Né? Antigamente, eles ganhavam, né, os Estados Unidos e a Europa ganhavam e a gente sempre perdia. Né? Então, assim, hoje não. Hoje a gente vai fazer um acordo comercial com a maior potência econômica, né, do mundo, a China socialista, e os próprios chineses já chegam, olha, a gente quer negociar, mas todo mundo vai ganhar. Né? Eu vou ganhar, vocês vão ganharem, todo mundo vai ganhar. Os trabalhadores vão ter emprego com um bom salário para trabalhar nos nossos empreendimentos e por aí vai. Tá? É o ganha-ganha, entendeu? Agora, na hora da negociação ali, é aí que entra o governo brasileiro. Se o governo brasileiro é um governo como o do presidente Lula, o Brasil vai ganhar. O povo brasileiro vai ganhar. E o povo chinês também vai ganhar. E aí todo mundo fica feliz, todo mundo fica em paz. Essa é a ideia que a Europa e Estados Unidos não aceitam. Eles querem só escravizar o outro. Entendeu? Então, avançando, né? Mas por quê, né? Há descontentamento do povo brasileiro. A gente vive num sistema capitalista baseado na escravidão assalariada, né? Algo que nem o presidente Lula consegue mudar, e ainda, né, tem gente aí que não entende por que o povo brasileiro está insatisfeito. Né? Enquanto a gente viver num regime de escravidão assalariada, ninguém vai ficar satisfeito com nada. Né? Mas, assim, é importante a gente destacar também, né, que mudanças nas formas de trabalho, né, a desregulação
e o agravamento da concentração da estrutura produtiva, em setores de menor produtividade, o impacto das realizações do governo, tá? Do crescimento do PIB, né, nos diferentes estratos da classe trabalhadora, ele é proporcionalmente menor. As leis, durante o golpe, né, que botou lá o Temer e o Bolsonaro, eles mudaram as leis. Os trabalhadores hoje não têm mais os direitos que eles tinham antes. Né? A lei mudou para prejudicar, né, a economia brasileira. Né? Então, assim, quem fez isso foi o pessoal do Bolsonaro. Tá? Tudo isso aí mantém esse descontentamento que o povo sente que as coisas não estão mais melhorando na rapidez que deveriam estar melhorando. Tá? Então, esse elevado patamar de empregos informais, né, o pessoal que acha que é empresário, né, o microempreendedor individual, o cara acha que, né, na verdade, ele está sendo só explorado mais ainda. Né? Antes ele trabalhava 8, 10 horas por dia, agora ele trabalha o tempo todo. O cara o cara era engenheiro, pega um Uber, ele fica, né, 12 horas no Uber ali para ver se ganha. O cara acha que é um empresário, né, empresário de sucesso ainda. Mas, enfim, né, esse elevado patamar de empregos informais, né, é que dá essa sensação, né, de que a economia não está melhorando, mas vai melhorar. Tá? Com o presidente Lula, vai melhorar. Com a esquerda, né, no poder, vai melhorar. Tá? Já está melhorando, né? Aliás. Então, a geração de empregos proporcionalmente maior nas ocupações de baixa remuneração, né? Isso também influencia nesse descontentamento justo do povo brasileiro. Tá? Então, assim, o benefício de crescimento da renda, né? Eles atingem proporcionalmente menos, né, os trabalhadores de nível médio e técnico, impactando, né, a identificação com a agenda do governo e o campo progressista. Então, a inflação de alimentos que afeta a mesa do povo brasileiro também influencia nisso. Mas agora, lembra, né, tudo isso pode piorar um pouco graças ao patrão do Bolsonaro, Donald Trump, que está taxando ainda mais o Brasil e o povo brasileiro. Né? Isso certamente pode gerar desemprego, mas eu tenho certeza, o presidente Lula, ele não vai deixar que isso destroce a economia brasileira. O presidente Lula agora já está falando que já está tomando medidas para impedir que isso cause desemprego e aumento em inflação, né, no supermercado do povo brasileiro. Né? Eu tenho plena confiança no presidente Lula. Né? Principalmente, por exemplo, dentro da sua equipe, né, de ministros, né, a gente tem um papel estratégico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, ao desenvolvimento soberano do Brasil. Está aqui na imagem, aqui, ó, a nossa camarada, ela é presidenta do PCdoB, tá? Presidenta do Partido Comunista do Brasil também. Então, assim, a camarada Luciana Santos é a ministra, né, da Ciência, Tecnologia e Inovação do presidente Lula. É a primeira mulher ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Ó, fato histórico. E ela é boa, tá? Ela é boa, ela revolucionou a ciência e a tecnologia, né, ali dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil. Então, é um ministério, né, que reafirma o seu papel de indutor do desenvolvimento nacional, comprometido com a ciência como caminho para o Brasil soberano, justo, digital e sustentável. Né? E também de botar a ciência do Brasil no caminho correto, né? Priorizar, né, a ciência materialista, dialética, histórica, né, pé no chão. Né? Cientista idealista, isso aí é pseudociência, tá? Então já vou falando logo, essa é a minha opinião pessoal. Né? Mas a Luciana, ela está botando a ciência do Brasil no rumo certo. Né? Ali trabalhando dentro da realidade materialista dos fatos. Tá? Então, um papel central na estratégia de desenvolvimento, como motor impulsionador, né, e como ações integradas à política industrial, à agenda climática, à transição energética e à transformação digital, faz parte do trabalho que a nossa camarada Luciana está fazendo à frente do Ministério da Ciência e da Tecnologia.
né? As verbas para pesquisa, para financiar a pesquisa, as universidades no Brasil, né, aumentaram. Né? Aumentaram. Né? Só para variar, tem que lembrar que na época do Bolsonaro, ele tentou destruir a pesquisa científica no Brasil, tentou destruir as universidades, né? Estimulando até mesmo, né, atentados terroristas contra escolas e universidades. Lembram? Então, a gente não vai esquecer isso mais não. E hoje a ministra Luciana, ela trabalha, tá, para reverter toda essa situação. Então, assim, a gente tem uma forte presença na Nova Indústria Brasil, né, colaborando com o segundo maior crescimento da indústria nos últimos 10 anos. Investimentos no complexo econômico e industrial da saúde, permitindo com a ampliação de acesso aos usuários do SUS a medicamentos e produtos para a saúde que incorporam avanços tecnológicos. Hoje, você precisou de remédio? Você vai na farmácia popular e pega de graça, cara. Tá? Isso é coisa do presidente Lula, é coisa do nosso governo atual. Então, assim, a gente tem que reconhecer os avanços, né, que estão acontecendo, né, e trabalhar para ter mais, trabalhar para melhorar ainda mais. Então, a popularização da ciência, fortalecida com investimentos para os centros, museus, ações, como o programa Mais Ciência na Escola. Aqui eu acho que a gente pode avançar mais, tá? O trabalho de popularização da ciência, o trabalho de alfabetização científica do povo brasileiro tem que ser fruto de campanhas permanentes. Isso não pode ser algo passageiro, tá? Isso tem que ser uma política permanente de Estado, porque a partir do momento que você compreende o método científico, que você compreende o trabalho dos cientistas, você passa a ter uma compreensão melhor de como o mundo funciona. Então, eu até faria uma proposta aqui para a camarada Luciana Santos, atual ministra da Ciência e Tecnologia. Tá? Nós temos que investir mais nisso aqui. Né? Investir nos museus, no centro, tudo é importante, mas a gente precisa também começar a ver um plano para estimular alfabetizadores científicos que atuam na internet, que atuam, né, em plataformas de vídeo, em várias plataformas ali, para popularizar, divulgar o conhecimento científico. Tá? Então, olha aí, ó, nós temos que ver linhas de financiamento para auxiliar o trabalho de divulgadores científicos que atuam na internet, por exemplo, no YouTube, né? Ou outras plataformas. Né? E a Luciana tem também, né, uma agenda intensa de cooperação com países como China, Argentina, Alemanha, tá? Liderando iniciativas no BRICS e na COP30, que está agora para acontecer. Uma outra questão que eu acho muito importante a gente ressaltar é que a ministra da Ciência e Tecnologia, ela já reajustou e já deu um aumento para as bolsas, né? Bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, só que eu acho que a gente pode avançar mais. Tá? Eu acho que a gente pode avançar mais. O patamar mínimo de uma bolsa de iniciação científica do jovem que está ali na graduação, né, começando a aprender o método científico de verdade, começando a aprender mesmo a fazer pesquisa científica, na minha opinião, tem que ser no mínimo um salário mínimo. No mínimo um salário, tem que ser no básico um salário mínimo. O jovem chega em casa, ó, pai, mãe, estou ganhando um salário mínimo para fazer pesquisa científica na universidade. Olha só, o cara quase que instantaneamente a menina vira o arrimo de família. Na própria família, na própria comunidade, ele já vai passar a ser visto de uma forma diferente. E as bolsas de mestrado tem mais que dobrar, as bolsas de doutorado tem mais que dobrar. Na minha opinião, eu acho inadmissível, né, um estudante de pós-graduação de mestrado ganhando menos de R$10.000 por mês. É inaceitável isso. Um professor que está fazendo o seu doutorado, o seu pós-doutorado, ganhando menos de R$20.000 para estudar o tempo todo e ainda tendo que produzir uma tese final inovadora, inédita, entendeu? Ele tem que ganhar no mínimo 15, 20 mil reais por mês. Não pode continuar do jeito que está agora. Eu acho que está muito pouco. Se a gente quer realmente valorizar a ciência e a tecnologia, tem que entrar pesado, né, na valorização. Tá?
Um promotorzinho de merda aí, um juizeco de merda aí, ganha 40, 50 mil reais. E o que esses caras fazem de bom para a sociedade? Quase nada, quase nada. Então, né, um estudante de iniciação científica, né, de mestrado, de doutorado, tem que ter uma bolsa respeitável. Nós precisamos fazer uma revolução na ciência e na tecnologia no Brasil, começando por aí. Começando por aí. É botando dinheiro. Né? O orçamento da ciência e da tecnologia no Brasil tem que ser no mínimo 5% do orçamento. Né? Lembra aquele gráfico que eu mostrei aqui agora atrás? A ciência e tecnologia tem que ser no mínimo 5%. E tem que botar dinheiro, porque isso não é gasto. Né? O presidente Lula gosta de falar isso. Isso é investimento. Você está investindo, além de investir na educação, você está investindo na ciência e na tecnologia, que é o que vai garantir o nosso futuro. Tá? Sem ciência e tecnologia, já era para o Brasil. Tá? Então, avancemos. Né? Apesar, né, de tudo isso, contradições, equívocos e insuficiências do governo ainda acontecem. Refletindo, né, contradições da aliança, né, existem posições que vão dar complacência ao apoio às políticas de cunho neoliberal. Então, o PCdoB, ele atua, né, o Partido Comunista do Brasil, ele atua e sempre vai atuar pelo desenvolvimento, tá, e os direitos do povo. E, ao mesmo tempo, ele opõe-se às concepções de teor neoliberal, tá, e pós-modernos, né, que atuam dentro do governo, né, atuam ideologicamente dentro do governo. Então, o arcabouço fiscal, ele foi um resultado possível para o momento atual, para que o país ficasse livre das famigeradas, né, emendas de teto de gastos. Né. Então, assim, impõe-se um novo conteúdo de referencial fiscal, posto que o atual é um entrave ao desenvolvimento, né, do país, né, é uma chantagem que aquela oligarquia financeira, tipo a BlackRock, que eu mostrei agora há pouco, né, que ela faz com o Brasil, que ela emparedou o governo e aprovou no Congresso Nacional um pacote de corte de gasto que reduziu investimentos em direitos sociais e trabalhistas, para sobrar mais, para ficar naquela parte amarelinha do gráfico ali, para ir direto para o bolso das classes dominantes do Brasil. É assim que a classe dominante do Brasil rouba você, entendeu? É assim que a coisa acontece. Né? É ali, ó, nas entrelinhas das regras que a própria burguesia capitalista inventou para roubar a riqueza produzida pelo povo brasileiro. Então, camaradas, a meta do déficit fiscal zero, ela soa como uma sinfonia para o rentismo, né? Esse pessoal aí do cassino das bolsas de valores. Tá? Ele é danoso à expansão da economia e dos direitos do povo brasileiro. Foi um erro a fixação da meta de 3% ao ano para a inflação. Isso favorece as pressões por juros altos, que vai aumentar o dinheiro que vai naquela partezinha amarela do gráfico que eu mostrei aqui atrás, direto para o bolso da burguesia. Então, assim, tudo está relacionado. Lembra? A realidade materialista dos fatos, tudo se relaciona e tudo está ligado. Tá? Então, é por isso que a gente está destacando essas questões aqui. Tá bom? A dispersão das forças progressistas, ela é outro fator que tem impactado, sobretudo, né, pela força do conservadorismo no Congresso Nacional. Né? A ausência do núcleo político no governo que reflita a amplitude da frente fragiliza as ações e os projetos centrais e dificulta o êxito, né, ainda maior da gestão atual. Então, nós precisamos de mais desenvolvimento, mais direitos, mais respeito aos direitos humanos para a gente poder avançar mais, né? Incrementar projetos estratégicos como a nova indústria Brasil, melhorar a vida das pessoas na esfera da saúde, educação, moradia, segurança, né? E segurança pública também, né? Porque não se faz segurança pública matando trabalhador e filho de trabalhador, né? Isso não existe, tá? Isso aí é a ideia das classes dominantes, né, que criou a polícia e as forças armadas para proteger ela, né? Ou seja, e acaba matando o povo. Né? Então é assim, erradicar a fome no Brasil
é obrigatório nesse sentido. Então, construir e implementar também uma nova geração de políticas públicas, né, que visem a melhorar a vida do povo brasileiro. O povo brasileiro tem direito à paz, à segurança pública, né? A sociedade sofre com roubos, estupros, violência de toda espécie, vitimando principalmente o trabalhador pobre, jovem e negro, né? O Partido Comunista do Brasil se empenhará e sempre se empenhou, né, para o aprimoramento e aprovação da proposta de uma emenda à Constituição da segurança pública. Porque segurança pública não é armar policial, né, para sair matando pobre, para sair perseguindo adversários políticos das classes dominantes. Né? A gente tem que entender que todas as forças armadas que existem no Brasil, né, com toda essa ideologia de intolerância e de matança que a gente vê aí, é a ideologia das classes dominantes. Elas criaram uma força armada policial para proteger as classes dominantes. Contra quem? Contra o povo. Né? As classes dominantes consideram que todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos inimigos deles, e somos mesmo. Né? Porque é uma luta de classes sociais que existe no Brasil. Tá? Então, esse negócio de policial atirando em criança uniformizada saindo da escola, isso não existe. Isso tem que acabar. Isso não é segurança pública. Né? Esses programinhas de TV aí, né, que fica ali, não sei o que, alerta, não sei o que, fica estimulando o policial a matar pobre. Não, estimulando, né, quando é pobre, eles mostram a cara da pessoa, eles humilham a pessoa. Agora, quando é um riquinho de classe média ali, não, já, né, daí respeita o direito deles. Né? Então, assim, direitos humanos para eles é só para as classes dominantes. Não, direitos humanos é para todo mundo. Né? E também um combate e a denúncia, tá, de que as forças armadas da sociedade brasileira estão sendo usadas para fazer perseguição política também. Principalmente onde tem municípios e estados governados pela direita fascista. Eles estão usando as Forças Armadas para perseguir adversários políticos, até mesmo para inventar acusação e tentar encarcerar todo mundo. Tá? Então, fiquemos atentos, tá, camarada? Nós estamos vendo diversos casos pelo Brasil afora e a gente tem que estar atento e preparado para lutar contra isso. Então, o PCdoB, ele seguirá empenhado por maiores investimentos no Sistema Único de Saúde também, né, além do Sistema Único de Segurança Pública, né, que as forças nazifascistas das classes dominantes não querem implementar, porque vai tentar botar ordem nessa bagunça que vigora hoje em dia. Então, assim, esse apoio ao Sistema Único de Saúde também, né, é um destaque da nossa política do PCdoB, visando assegurar ao povo, de modo crescente e direto, o direito constitucional à saúde pública universal de qualidade. Então, continuando, né, mais desenvolvimento e mais direitos. Né? O PCdoB ressalta que combater e superar a entrelaçada exploração e opressão dos trabalhadores e das trabalhadoras, das mulheres, dos negros e negras, né? A violência, o feminicídio e as discriminações de toda ordem contra as mulheres e a população LGBTQIA+, né? Como parte destacada de um novo projeto nacional de desenvolvimento, com igual hierarquia, né? Destaca a pauta antirracista e a jornada dos povos indígenas por mais terras e por melhor qualidade de vida. Ou seja, entender que essas lutas, né, identitárias são expressões da luta de classes sociais contra as classes dominantes capitalistas. Isso tudo é reflexo. A culpa disso tudo é do sistema capitalista. Tá? E a gente tem que denunciar isso, não tem que ficar, né, flexibilizando essa questão, não. Tá? Luta de classes sociais, essa é a questão. Então, defender a cultura brasileira, lutar por sua afirmação, o seu florescimento, afirmar a identidade do Brasil e sua cultura original e diversa,
valorizar a brasilidade com suas características, uma política transversal abrangendo questões como economia, desenvolvimento, trabalho, renda, inovação tecnológica e educação e tudo mais. Tá? A Amazônia Legal, nós temos que desenvolvê-la, né, de modo sustentável e soberano, tanto como fator para assegurar-lhe a prosperidade econômica, proteção ambiental e progresso social, quanto para garantir também a defesa da sua integridade. Né? A gente tem que destacar também aqui a questão dos povos originários. O povo brasileiro começou com os povos originários, erroneamente chamados de índios. Né? O povo brasileiro já estava aqui nessas terras, nesse canto do mundo, há milênios antes do invasor europeu chegar aqui há 520 anos, 524, 25 anos atrás. Ok? É importante destacar isso. O povo brasileiro é um povo milenar, mas essa cultura eurocêntrica, né, anglo-saxão, eles querem esconder isso de você. Eles querem esconder que o povo brasileiro, que começou com os povos originários que foram chegando, foram, né, se miscigenando aqui, esse é um processo que já acontece há milênios antes da chegada do invasor europeu e a rataria que veio ali dentro dos porões das caravelas junto com ele. Então, importante destacar isso. Então, mais para frente, a gente pode até discutir isso com mais detalhe. Mas vamos avançar, né? É importante a gente destacar que a gente tem que elevar a luta ideológica a um novo patamar. Está no centro da agenda política a luta pela regulação das big techs, né, que roubam as informações do povo brasileiro. Né, tema que conta com o protagonismo dos comunistas no Brasil. Mas a tentativa de estabelecer regras para a atuação dessas plataformas esbarra num grande lobby, né, dessas empresas, no Congresso Nacional e na pressão que elas exercem sobre a própria sociedade. Lembra da BlackRock, que eu falei agora há pouco? Ela é dona da maioria dessas big techs aí, tá? Ela tem a maioria das ações dessas big techs. Então, de novo, o problema está nas oligarquias do mercado financeiro, está na burguesia capitalista financeira. O problema de fundo é a luta de classes. É a luta de classes sociais. Então, tem que aprender sobre isso, tem que se informar para a gente avançar nessa questão. Então, o governo Lula e as forças progressistas, elas precisam avançar no fronte da comunicação digital e na comunicação em geral, tá? E atuar com determinação na luta de ideias, né? Na luta contra o partido da imprensa golpista, contra o partido da internet golpista, né? E por aí vai. Só assim a gente vai atingir a vitória eleitoral em 2026. Será indispensável combinar a luta política com a luta ideológica, tá? Essa é a batalha central, né? Tendo como base um plano de luta de ideias que desmascare as concepções negacionistas e reacionárias da extrema-direita e reafirme as ideias democráticas e progressistas, né, ideias iluministas, e nessas ideias obscurantistas, né, que essa turma do Bolsonaro trouxe, que Bolsonaro, né, que serviçais dos capitalistas, né, trouxeram para o Brasil. É a luta contra o obscurantismo. Esse pessoal que fala que a Terra é plana, esse pessoal que fala que vacina faz mal, né? Esse pessoal que estimula maluco a entrar em escola e universidade fazendo atentado terrorista, esses são o inimigo. Esses são os serviçais das classes dominantes que querem espalhar o terror na nossa sociedade e, claro, como não podia deixar de ser, atacar a ciência, né? Atacar a ciência materialista, dialética e histórica, né? Então, assim, empenhar-se por centros de criação de conteúdo e produtos que, em tempo real, né, respondam às demandas da guerra digital, da guerra da internet, da guerra aos bots da internet, né, que são robôs, né, softwares, robôs que ficam ali. Às vezes você está discutindo com um cara na internet, a argumentação dele é tão ruim que você fala, pô, esse cara parece que está na quinta série ainda. Todo respeito aos alunos atuais da quinta série, né, que não tem culpa nenhuma dessa história, mas tem gente que parece que está na quinta série ainda, cara. Né? Mas não, você vai ver aquilo ali, um software, um bot, um robozinho burro, né, na forma de um software que está ali argumentando com você, e você está perdendo tempo discutindo com aquilo ali, entendeu? Então, buscar articulações e ações
unitárias do campo progressista e democrático do Brasil e de toda a América Latina, de todo o mundo, né, na esfera da luta ideológica, notadamente nas redes de internet do Ocidente capitalista. Gravou isso que eu acabei de falar? Do Ocidente capitalista. Todo esse problema está concentrado no Ocidente capitalista. Antevendo que esse problema podia acontecer, a China socialista barrou esse bando de maluco. Esse bando de maluco não canta de galo lá na China, não. Tá? Então, China, Rússia, né, os países socialistas, eles controlam isso melhor porque eles sabem que isso aí é um crime organizado. Tá? E isso precisa ser combatido. Né? Então, a mobilização do povo, ela é indispensável à reconstrução nacional do Brasil. Né? A mobilização do povo, ela é indispensável ao êxito do governo Lula para reconstruir o país, conquistar direitos ao povo, né? Ao combate ao neofascismo e à nova vitória em 2026. É essencial a mobilização social consciente, politizada e unitária na direção, né, para se conquistar a maioria, né, a maioria social para a gente transformar o Brasil. Tá? O Brasil ele vive um ciclo de desalento e de pouca mobilização popular democrática e progressista. Né? Para enfrentar essa situação, quadros e militantes do partido atuam em diferentes movimentos, também nos conselhos, fóruns e outros espaços de participação social, né, conquistados na Constituição de 1988, né, a Constituição atual do Brasil, né, ou criados pelo governo federal. Né? As atuações, elas articulam-se com outras áreas de acumulação de força, como luta político-institucional, luta teórica e ideológica, né? E por aí vai. O movimento de massas, ele não é linear, né? Ele tem altos e baixos, avanços e recuos, né? Então, a retomada das mobilizações, ela não virá por decreto. Não tem um iluminado, um chefe supremo, um Deus que vai chegar e vai decretar a solução de tudo, de todos os problemas. Não, isso não existe. Tá? Então, o trabalho político e organizativo ele tem que ser perseverante, tem que ser um trabalho de base continuado e permanente e profundo. Você tem que fazer o povo te ouvir, tá? E te entender. Ouvir e te entender, senão não adianta nada. Então, o movimento plebiscito popular, por exemplo, ele objetiva alcançar hoje 10 milhões de pessoas e tem um engajamento dos comunistas, do Partido Comunista do Brasil. As palavras de ordem são a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, tá? O fim dessa escala de 6 por 1, você trabalha 6 dias e descansa um só, quando descansa, né? A isenção de pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a taxação dos super ricos. No Brasil, o rico não paga imposto. O empresário, sabe o que o empresário faz? Ele pega o imposto que ele ia pagar, ele calcula e vê quanto é que dá aquilo ali por cada produto que ele está vendendo, que ele está construindo na indústria, e ele joga no preço do produto. Então, o empresário não paga imposto. O pequeno até o grande, né? O pequeno que sabe ser, né, um comerciante, um empresário. Quem não sabe, quebra. Né? Então, assim, esse agente não paga imposto. Ele joga o imposto para o preço da mercadoria. Quem paga somos nós. Nós que vamos ali comprar o produto é que pagamos o imposto no final das contas. Tá? Então, é importante destacar essa questão. Nós temos que encontrar uma forma de taxar os super ricos. Aí, quando a gente fala de super ricos, é o pessoal que ganha, né, de 1 bilhão para cima. Tá? Você ganha 1 bilhão, né, de reais por mês? Não, isso aí é coisa de banco, de siderúrgica, né, de latifundiário, por aí vai. Então, esse pessoal tem que ser taxado. Né? Esses vagabundos, esses parasitas do Brasil tem que ser taxado, tem que pagar imposto também. O povo paga, então eles têm que pagar também. É simples. Tá? Então, o plebiscito, né, e o movimento pela condenação desses golpistas, eles podem ser um importante catalisador da luta democrática e popular para a gente conseguir levar tudo isso adiante. Tá? Então, a perspectiva de avanço real que existe, né, ela está baseada no desenvolvimento soberano do Brasil. Né? A vitória em 2026, ela poderá vicejar uma nova correlação de forças
para o debate, tá? E os desafios do desenvolvimento soberano, alicerçado na democracia para promover a prosperidade e a vida digna do povo. Ou seja, nós queremos mais democracia para o povo. O que está aí já é um grande avanço, né? Olhando para toda a história do Brasil, mas ainda é pouco. Nós queremos mais democracia ainda para melhorar ainda mais a vida do povo. Mas é a democracia do povo, tá? Não é essa democracia da burguesia. Essa democracia da burguesia capitalista é a democracia do dinheiro, tá? É que eles vão lá e compram voto, né? Ganha quem tem mais dinheiro, quem tem condições de comprar mais meios de comunicação com a população, quem tem condição de comprar mais votos da população. Essa é o nosso regime democrático atual, que a gente chama de democracia liberal, capitalista, burguesa, né? Isso não é democracia, né? O nome técnico disso, das ciências sociais, que as ciências sociais dão, é plutocracia, é a democracia do dinheiro, é a democracia do capitalismo, né? Ganha quem tem mais dinheiro, no final das contas, dessa história, tá? Então, essa democracia não interessa ao povo brasileiro. A democracia que interessa ao povo brasileiro é aquela justa, em que todos os candidatos possam concorrer em condições de igualdades totais, absoluta, né? Se vai aparecer na televisão, é ao mesmo tempo para todo mundo. Se vai aparecer na internet, tem que ser as mesmas condições para todo mundo ter a mesma visibilidade. Aí ganha a melhor ideia, ganha a melhor proposta, tá? Então, o PCdoB, ele sempre se empenhará para construir um consenso possível no âmbito da aliança, né? Uma convergência, né, de um bloco de forças em torno desse objetivo. Tá? Essa é a nossa ideia. Então, formar convicções que superem concepções rebaixadas da economia política, né, reféns do receituário neoliberal ou mescladas dele, né, o processo de luta de ideias, ele é indispensável para forjar essa nova maioria, que essa luta vai acontecer dentro de um processo de lutas de classes sociais acirradíssimos, que tende a aumentar cada vez mais com o passar do tempo. Então, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, cujo programa tem como fulcro a luta por um novo projeto nacional de desenvolvimento como um caminho brasileiro para o socialismo. Ele lutará por essas mudanças e reformas estruturais, né, no nosso país. Grava bem isso aqui, né? O Partido Comunista do Brasil, ele tem o seu programa socialista, né? A gente chama ele aqui, está aqui a imagem da capinha do nosso programa aqui, tá? Ela tem um programa socialista. Nesse programa socialista a gente explica, né, o nosso projeto, né, para transformar o Brasil e fazer o Brasil avançar, tá? É um novo projeto nacional de desenvolvimento. Está aqui no site do partido, você pode procurar aqui, né, pcdob.org.br, né? Lá procura lá, Programa Socialista do Partido Comunista do Brasil. Tá junto com o estatuto do partido, e lá a gente detalha ainda mais essas questões. É assim que a gente vai avançar para um regime, né, do povo brasileiro, um regime em que o povo brasileiro vai assumir definitivamente o comando do Brasil. Tá? Então, né, esse projeto eleitoral do PCdoB e a FE Brasil, né, ele trabalha para o êxito do projeto eleitoral dos comunistas em 2026. Nós temos que eleger deputados federais, né, do Partido Comunista do Brasil. Né? É inaceitável que um Estado brasileiro não lance candidatos a deputado federal do Partido Comunista do Brasil. Nós temos que lançar os nossos candidatos. Nós temos que fazer as nossas lideranças avançarem, né? E eleger senadores, deputados federais, estaduais, eleger tudo que der para a gente eleger nesse sentido, tá? Prefeitos, governadores, né? Se for o caso aí na sua região, tá bom? Então, isso reveste de grande importância, né? Mandatos comunistas, eles são instrumentos para a construção e o crescimento do partido, né? O projeto eleitoral concebido pelos comitês estaduais, que serão, né, concebidos pelos comitês estaduais, sob a direção do Comitê Central, sempre, né, estruturado e posto em movimento desde já. Tá? Esse é um negócio que não pode ficar para último. Quem deixar para a última hora está sabotando o partido. E lembrar,
que se a gente elege um deputado federal, um deputado estadual, um senador, qualquer outra camarada para um cargo público, esse mandato tem que estar a serviço do partido. Isso não serve para, né, para interesses pessoais. Né? O que interessa sempre é o interesse coletivo do partido. Se não tiver voltado para o partido, não é do PCdoB. Né? Então, esse projeto eleitoral do PCdoB e a FE Brasil, né, o objetivo central é manter as atuais 8 cadeiras na Câmara dos Deputados Federais e batalhar para a conquista de mais cadeiras e aumentar o número de votos com o lançamento de candidaturas nos estados e no Distrito Federal, como eu já disse. Né? Então, sobre a regência do objetivo central, né, examinada a conveniência, caso a caso, em cada estado, né, o partido poderá apresentar candidaturas majoritárias também, né, para governador e por aí vai. Né? Então, assim, os comunistas, né, eles seguirão no trabalho para fortalecer e ampliar a Federação Brasil da Esperança, que é essa FE Brasil, né, essa FE Brasil, né, sem acento. Né, a Federação Brasil da Esperança, a FE Brasil. Né, o PCdoB ele atuará para que ela seja um fator de impulso da frente ampla, de aglutinação do campo progressista, de mobilização do povo. Né? É o princípio da unidade de luta, ou seja, isso aqui indica que uma das frentes de atuação da luta revolucionária do Partido Comunista do Brasil e dos comunistas que o integram, né, ela também atua no âmbito, né, eleitoral. Essa é só uma das frentes revolucionárias que o partido atua, né, para melhorar e para organizar o povo brasileiro. É importante a gente destacar que o povo brasileiro tem que ver o Partido Comunista do Brasil como uma arma de luta revolucionária para melhorar a vida de todo o povo brasileiro. O Partido Comunista do Brasil não é um partidinho qualquer, como esses partidinhos da burguesia capitalista que tem aí. Esses partidos que só querem reformar o capitalismo para ele ficar mais bonitinho, cheirosinho, isso não interessa ao Partido Comunista do Brasil, tá? O Partido Comunista do Brasil, ele é único no Brasil. Ele é um partido revolucionário, que deixa claro que seus objetivos só podem ser alcançados com a destruição total do sistema capitalista, tá? E com a destruição total desse regime de escravidão assalariada em que a gente vive. Nosso objetivo é criar um Brasil em que a gente destrua o capitalismo e construa um país socialista onde o povo é a classe dominante, onde o povo brasileiro é quem manda e toma as decisões para o Brasil avançar. Olha o que fizeram lá na China. Né? Por isso que a China está avançando, cara. A China botou os capitalistas para correr e botou lá o Partido Comunista no comando. E quem comanda o Partido Comunista? É o povo da China. E aqui no Brasil vai ser semelhante, não vai ser igual. Vai ser semelhante, né? Então, assim, aqui a ideia é essa, né? É o Partido Comunista do Brasil transformar o Brasil numa nação socialista. Tá? Aqui nós não queremos reformar o capitalismo e a gente diz claramente que esse é o nosso objetivo principal e não adianta vir com conversinha de não, vamos mudar a cor, vamos mudar o símbolo. Pô, se mudar o símbolo do partido, você muda a ideologia do partido. Se mudar a ideologia do partido, o partido morre. Então, né, vamos botar esse pessoal aí do mimimi, né, do mimimi social-democrata, vai caçar outro lugar para você ficar com esse mimimi aqui, porque aqui nós somos um partido revolucionário, comunista, marxista-leninista, materialista, dialético histórico. Aqui a gente não abre mão, tá? Está no estatuto. Você entrou no PCdoB, você leu o estatuto, viu o nosso programa, qual parte você não entendeu? Tem que estudar, cara, tem que estudar para compreender por que nós somos um partido revolucionário. Então, assim eu encerro essa parte, tá? E já anuncio que no próximo vídeo a gente vai continuar discutindo essa conjuntura nacional, né? Só que vamos discutir ela em outro aspecto, né? Nesse item B aqui, nós vamos discutir
como que realizar as mudanças estruturais e impulsionar o desenvolvimento soberano no Brasil vai ser possível, né? Ou seja, o Brasil, apesar de graves problemas que acumulou, ele tem condições para se tornar uma das nações mais prósperas e influentes e proporcionar ao povo a vida digna que tanto merece. Só que, para isso, o povo tem que assumir o comando do Brasil, né? O povo tem que se tornar, o povo brasileiro tem que se tornar a classe dominante do Brasil. Hoje, a nossa classe dominante, né, é um punhado, né, de ratos, a rataria, um punhado de parasitas, né, que, fazendo os cálculos sociológicos aqui, que é das pesquisas que foram feitas na área da sociologia, né, não passam de, essa rataria, né, não passam de 1.000 famílias que controlam o Brasil. Né? Isso é dado sociológico, que a gente pode mapear, pode rastrear, né, e pode ver direitinho aonde estão esses que eu gosto de carinhosamente chamar de parasitas do Brasil. As classes dominantes brasileiras, que são serviçais das classes dominantes, né, do capitalismo ocidental mundial, né, elas não passam disso, né, são parasitas, né, que roubam a riqueza produzida pelo povo brasileiro, tá bom? E deixam o povo vivendo na condição que está. Eles são as classes dominantes do Brasil. Se você teve problema na sua vida até hoje, quem causou foi essa gente, foi essa rataria, foi esse bando de parasitas que vieram, né, nos porões das caravelas que chegaram aqui há 525 anos atrás e continuam, né, gerando toda essa tragédia que a gente vê aí até os dias de hoje. Então, essa discussão, né, continua no próximo vídeo, já está aqui, já estou mostrando o tema aqui, né, no próximo vídeo a gente continua essa discussão. Um grande abraço, obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo, tá? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, o próximo vídeo deve ser um pouco mais curto, mas são algumas ideias que nós trazemos para discutir com a nossa base aqui na internet. Um grande abraço, meu nome é Ricardo Tristão, eu sou cientista social e essa daqui, deixa eu pedir para vocês aqui mais uma vez, antes da gente sair, tá? Vou aproveitar e pedir para você, ó, curte, compartilha, inscreva-se no canal, comente, tá? Espalhe esse vídeo por aí e ajude a gente no nosso caminho revolucionário de transformar o Brasil e libertar o povo brasileiro da atual escravidão assalariada capitalista em que nós vivemos. A luta continua, camaradas, estamos aqui firme e vamos embora, né? A luta continua.